Eu sou a doutora Patrícia Marques, eu sou médica cirurgiã plástica, eu sou nascida e criada aqui na cidade de São Paulo, paulistana, e eu sou a primeira médica da minha família. Eu desejei fazer medicina só no final do colegial, não foi um sonho de criança, nada disso. Fiz cursinho, 1 ano, e entrei, fiz Santa Casa. São 6 anos de faculdade, depois já emendei, fiz a residência de cirurgia geral, que são 2 anos, fiz na Santa Casa também. Depois eu fiz os 3 anos de cirurgia plástica no Santa Marcelina e um curso de 1 ano de cirurgia mamária no ICESP. Esse fellow de mama me abriu portas para que eu pudesse fazer mais uma complementação de alguns meses em Barcelona, na Espanha. Eu já tive antes uma oportunidade de fazer um estágio no exterior. Eu tinha passado 1 mês em Nova York, ainda na residência de cirurgia plástica, então quando chegou a oportunidade de ir para Barcelona, eu já fiz as malas. E quando eu voltei para cá já era 2019. E daí que eu realmente montei o meu consultório. Até então eu já estava operando, eu já atendia, mas eu não tinha o meu consultório próprio ainda. Meu primeiro caso de frontoplastia foi em 2017. Foi um caso de reconstrução. Era uma menina jovem ainda, que alguns anos antes tinha passado por uma queimadura, tinha sofrido uma queimadura bem na transição do couro cabeludo com a testa. E ela fez diversos tratamentos, já tinha feito cirurgia inclusive, mas ela tinha uma falha significativa de cabelo bem na frente, algo que incomodava muito, e ela tinha uma cicatriz também profunda, marcada na região da testa. Como ela tinha uma testa grande e bastante elasticidade de pele, eu consegui fazer um avanço capilar, eu reduzi o tamanho da testa e eliminei aquelas áreas cicatriciais. Me baseei em técnicas de reconstrução de couro cabeludo, de avanço do couro cabeludo, e foi um sucesso. Ela ficou super satisfeita, a família ficou super satisfeita, tanto é que depois eu operei uma prima dela, que não tinha nenhum problema, cicatriz, nada, ela só tinha a testa grande, se incomodava, e eu operei a prima dela, fiz o avanço capilar. As pessoas me perguntam bastante onde que eu fiz a formação, onde que eu fiz a residência de frontoplastia, e na verdade isso não existe, né? Quando a gente faz a residência de cirurgia plástica, a gente aprende várias técnicas de várias cirurgias. Tem mama, tem nariz, tem câncer de pele, tem lipoaspiração, tem câncer de mama, enfim, tem um pouco de tudo. Mas frontoplastia não tinha em nenhuma residência. Era uma técnica que não era usual aqui. Então a gente não aprendia isso na residência, e também não tem um curso em algum lugar do mundo, né? Algumas cirurgias até existe curso para cirurgia de pálpebra, por exemplo, mas para frontoplastia não existe. Então eu aprendi, em primeiro lugar, com a bagagem da minha formação toda de cirurgiã e cirurgia plástica. Eu já tinha experiência em couro cabeludo, eu já tinha artigo publicado sobre reconstrução de couro cabeludo, e fui atrás dos artigos científicos, dos livros, das técnicas para aprender, ver alguns pontos mais importantes da técnica, algumas coisas assim. Fui me aperfeiçoando, né? Sempre que eu sentia necessidade de aperfeiçoar algum ponto, fosse em relação à cicatriz, ao avanço, ao curativo, enfim, eu focava naquilo, que é o que eu venho fazendo até hoje, né? A pós-graduação de tricologia que eu estou fazendo agora é justamente por isso. Não é simples a gente ser pioneira numa técnica que não é necessariamente nova, mas era
praticamente não era feita no Brasil, exceto um ou outro médico que fazia, principalmente no público de mulheres transexuais, ninguém mais fazia. E não é fácil começar a fazer você, ainda mais que eu sou, na época, ainda mais, né, era uma cirurgia muito jovem, eu sou mulher, o mundo da cirurgia plástica, assim como a maior parte das especialidades médicas, é um mundo dominado por homens. Então, eu não posso dizer que tenha sido fácil, mas eu me orgulho sim de como eu comecei, de como eu conduzi, de como eu estruturei, de onde eu cheguei. É algo poderoso você operar alguém. A gente está lidando com o sonho de uma pessoa, estão depositando muita confiança em mim. E isso é forte, então eu fico feliz assim que eu consigo imprimir a minha marca nisso, o meu toque. As pessoas que me buscam, que procuram pelo meu trabalho, dificilmente elas vêm só pela parte técnica. Elas sempre frisam que a parte técnica é muito importante, que elas veem os meus resultados e elas gostam muito, que a cicatriz é discreta, que a linha capilar é bonita. A parte técnica é fundamental, mas elas me falam como a parte humana também é importante, o vínculo, o fato de eu fazer um acompanhamento, geralmente em torno de 1 ano. E essa é a medicina que eu acredito. Quando eu comecei, essa cirurgia não era feita. A técnica já existia há bastante tempo, mas ela estava muito restrita ao círculo das mulheres transexuais e aos médicos que operavam esse público. Quando eu comecei a fazer, era fora do público trans, eram as mulheres cis, eu sofri um pouquinho, assim, de um certo descrédito, né? Às vezes eu chegava no hospital e eu ouvia alguns colegas falando mal da cirurgia, falando que eu era doida de fazer aquilo, que aquilo não estava certo. E quando eu chegava, eles mudavam de assunto para eu não perceber, mas eu ouvia. E é claro que aquilo, em alguns momentos, me assustou, até porque a maior parte eram pessoas mais experientes do que eu. Foi algo que eu tive que sustentar, de que eu estava certa do que eu estava fazendo, né? Eu tinha confiança na técnica. Depois, no segundo momento, foi ainda mais difícil, porque algumas pessoas que souberam que eu estava fazendo essa cirurgia se interessaram e elas começaram a literalmente invadir a minha sala cirúrgica para ver o que eu estava fazendo, para aprender a técnica. Então, uma vez eu estava operando e um médico que eu nunca tinha visto simplesmente entrou e começou a olhar. Aquilo me desconcentrou, foi uma situação difícil, eu tive que pedir para que ele saísse. Essa não é uma situação usual. Eu penso assim, quando me copiam, é porque eu estou fazendo um bom trabalho, né? Não se copia quem faz mau trabalho. Então, eu acabo encarando mais como admiração, né? Eu consegui realizar muito do que eu queria, consigo trabalhar de uma forma que eu acho bacana, com uma equipe coesa, íntegra. Também acho que eu consigo desenvolver uma relação forte de empatia com as minhas pacientes, então tudo isso eu já consegui, mas eu tenho sonhos, sim. Eu tô sempre com o pé aqui no presente, fazendo as coisas que eu preciso, dando conta das coisas que eu preciso, mas eu tô sempre prospectando alguma coisa para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu mantenho um planejamento sempre de pelo menos 2 anos assim, da atividade profissional. Foi assim com o mestrado, foi assim com a pós de cabelo que eu tô fazendo, e daí a gente vai um degrauzinho por vez, né? Mas a gente não pode parar de sonhar, a gente não pode desistir de melhorar, sempre dá para fazer um pouquinho a mais, sempre dá para aprender alguma coisa nova, e isso é importante. São tantas histórias, né?
são pelo menos 500, né, já operadas, né? E eu já operei família inteira, eu já operei mais de uma vez 2 irmãs no mesmo dia. Teve uma história engraçada também. Uma vez eu atendi 2 cunhadas, elas queriam operar juntas. E uma delas era super divertida. E ela me falou assim: doutora, se eu tiver de vestido e bater uma ventania na rua, eu seguro a franja e deixo o vestido voar à vontade. E foi uma história que eu morri de rir, foi super divertido na hora. Eu já tive paciente que operou e poucos dias depois perdeu o familiar. Eu já tive adolescentezinho querendo operar e tive que ser firme, dizer que não. Essas histórias são muito gratificantes, sabe? Elas marcam bastante a gente, sabe? Essa questão da testa é muito importante. Ela é um tabu, pelo menos aqui no Brasil. Eu particularmente acho que ela virou um tabu porque não se conhecia a cirurgia de frontoplastia para avanço capilar. Então as pessoas cresciam com aquela angústia, aquele incômodo da testa grande e não queriam nem dividir com familiares, amigos próximos, porque aquilo não tinha tratamento. Então era melhor ficar quieto e guardar. Hoje em dia tem mais informação. Eu tentei produzir o máximo de informação possível para ajudar e tive ajuda também. Muitas pacientes também fizeram isso para levar a informação, mas não é a mesma coisa do que uma prótese silicone, uma lipo. E as pacientes me contam que às vezes ainda é difícil convencer a própria família que elas querem. Eu acredito que daqui 10, 20 anos, com essa técnica difundida, amplamente difundida, as pessoas não vão crescer com uma internalização tão grande deste, entre aspas, problema, né? Eu acho que elas vão crescer, não gosto da minha testa, tenho uma cirurgia, vou me organizar, vou batalhar para poder fazer, que é o que eu vejo com outras cirurgias plásticas que também são consideradas puramente estéticas, né? Vamos ver. Eu estava fazendo recentemente um levantamento de artigos científicos sobre cirurgia de avanço capilar, artigos que não falam sobre a feminização facial de mulheres trans, artigos que falam sobre o avanço capilar para redução da testa, que não está envolvida com a questão de gênero, tá? O artigo que tem o maior número de participantes de cirurgias realizadas tem 525 e o segundo maior tem 471, se eu não me engano. Então atingir a marca de 500 cirurgias é sim bastante significativo, né? Até do ponto de vista científico internacional, porque esses artigos que eu estou mencionando não são brasileiros, são artigos internacionais, um deles é coreano, por exemplo, né? Então atingir essa marca é muito especial para mim, na minha carreira, mas é um marco brasileiro também. Eu agradeço bastante a oportunidade que a vida me trouxe, a oportunidade que as pacientes, né, me entregaram, essa confiança. Eu sou muito grata a todas, a minha família que me ajudou, a minha equipe que me ajudou e me ajuda muito, os meus mestres que me ensinaram muito. Eu sou bastante grata a todos e eu me sinto, sim, bastante orgulhosa do que eu consegui construir.